Olá, seja bem-vindo ao Fórum. Os delitos contra o sistema financeiro são combatidos legalmente no Brasil desde a década de 70. A Lei 6.385 entrou em vigor em 1976 e trata dos crimes exercidos contra o mercado de capitais. Em 86, passou a vigorar a norma conhecida como Lei do Colarinho Branco e, em 98, contra a lavagem de dinheiro. A legislação continua avançando e outras normas também tratam do assunto. Quais são os crimes financeiros mais comuns no Brasil? Quais as penalidades? A quem cabe a fiscalização? Para nos ajudar com estes e outros questionamentos, eu recebo aqui no estúdio Conrado Donati, advogado criminalista, especialista em direito penal e econômico. E recebo também Gustavo Marinho, advogado especialista em direito societário e empresarial. Mas antes de começar a nossa conversa, vamos assistir a um material feito pela equipe da TV Justiça. Eike Batista já foi considerado o mais abastado do Brasil, com uma fortuna estimada em 30 bilhões de dólares e tinha uma pretensão: chegar ao posto do homem mais rico do mundo até o ano de 2015. O empresário não realizou o sonho, viu sua fortuna diminuir de forma muito rápida e está sendo investigado por crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais. Dentre as acusações estão o uso indevido de informação privilegiada e a manipulação de mercados. A Lei 10.303 de 2001 classifica como manipulação de mercado a realização de operações simuladas ou manobras fraudulentas com a intenção de alterar o mercado de valores imobiliários em bolsas de valores, mercado de balcão ou mercado de balcão organizado, com a intenção principal de obter o lucro ou vantagem indevida para si ou para terceiros. Para quem faz a manipulação de mercado, a penalidade é de 1 a 8 anos de reclusão, além de multa de até 3 vezes o valor do dinheiro conseguido de forma ilícita. A mesma lei classifica o uso de informações privilegiadas como a utilização de dados relevantes que não foram divulgados com a intenção de vantagens com valores mobiliários. A pena é reclusão de 1 a 5 anos, além de multa. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui conosco. Doutor Conrado, a gente viu na reportagem que o empresário Eike Batista está sendo acusado de manipulação de mercado e uso de informação privilegiada. Esses crimes podem ser equiparados a crimes contra o sistema financeiro? Sem dúvida alguma. De fato, são crimes recentemente incluídos na legislação brasileira. No caso de 2001, foi incluído na própria lei que previa a regulamentação do mercado de capitais. Então, entendemos que o bem jurídico tutelado, ou seja, para quem ou por que a lei foi criada e qual o objetivo dela, entre outras questões, seria sim a proteção e a integridade do sistema financeiro nacional. Doutor Gustavo, o empresário também é acusado de falsificação ideológica. Como isso se configura dentro do contexto de crimes contra o sistema financeiro? Eles têm que estar relacionados ao exercício da atividade da empresa. Em tese, o que se busca proteger é o acionista minoritário, são as instituições financeiras, enfim. Há uma preocupação com a integridade das informações dessas instituições ou dessas sociedades empresárias que têm valores negociados em bolsa. E o que pode ser considerado aí como falsidade ideológica? Como é que a gente define isso num crime como esse? A inserção de informações diversas da que deveriam constar determinados documentos, ou a inserção ou a modificação daquelas informações em determinados documentos, ou escritos, ou na própria contabilidade da companhia. Doutor Conrado, agora a gente escuta falar muito em colarinho branco. Como é que surgiu essa expressão? Essa expressão surgiu em 1928, foi um sociólogo americano, em uma conferência de sociologia, que ele criou o termo white collar crime, que aí veio da tradução literal do inglês para o português, colarinho branco, lei de colarinho branco. Na época ele demonstrava que era tão danoso quanto outros crimes as ações de pessoas e dirigentes de empresa contra o mercado o mercado de capitais, quanto ao sistema financeiro, no caso americano. Então, dali, nessa palestra, em 1928, foi criado pela primeira vez esse termo, Lei do Colarinho Branco. E se popularizou, né? Popularizou, definitivamente. Doutor Gustavo, em 2014, a gente teve a entrada em vigor da Lei Anticorrupção. O que mudou a partir daí?
É uma lei que, inclusive, demorou a entrar em vigor no país. Ela foi discutida no Congresso Nacional durante muito tempo e ela visa punir aquela empresa e aquele empresário que praticam atos de corrupção. Ela tem uma penalidade muito pesada, ela prevê inclusive a cessação da atividade daquela companhia ou daquela empresa envolvida em atos de corrupção e ela visa desestimular a prática dessa determinada conduta. E essa lei tem sido aplicada como deve? Em âmbito federal, nós aguardamos a regulamentação da lei, que até agora não houve. Doutor Conrado, e do que essa lei difere das anteriores que até agora vem sendo usada para punir esse tipo de crime? A gente tem que fazer uma pequena diferenciação. Essa lei anticorrupção, ela não é uma lei de matéria penal. Ela prevê sanções de natureza administrativa e civil. Ou seja, eles trazem agora, pela primeira vez, a responsabilização da pessoa jurídica. Lembra que na área criminal a gente só pode falar em responsabilização da pessoa física, tirando, é claro, os crimes ambientais, que tem legislação própria para isso. Então, essa lei é uma maneira de também imputar responsabilidade para a companhia e não somente para os diretores ou os dirigentes dela. Agora a gente está falando aqui de crime financeiro, gostaria que o senhor desse alguns exemplos aqui para a gente. Quais são os crimes financeiros mais praticados no Brasil e também quais são os mais punidos? Recentemente, o Banco Central começou a publicar algumas estatísticas relacionadas a crimes financeiros. E principalmente quais foram e qual seria a quantidade de recorrência de comunicações do Banco Central para o Ministério Público Federal. Nessa estatística, acredito que hoje gera em torno de quase 17 mil comunicações. O crime que mais apareceu dentro dessas comunicações foi o desvio de finalidade de utilização de verba pública. Logo em seguida, de evasões de divisas, falsidade ideológica e fraudes em geral contra o sistema financeiro. E quais são as penalidades previstas para esses tipos de crime? Por exemplo, o desvio de finalidade de verba pública prevê uma pena de 3 meses a 3 anos. Mas se a gente for falar, por exemplo, de gestão temerária ou gestão fraudulenta, você já tem uma pena muito mais alta, de 3 anos a 12 anos. Doutor Gustavo, e tem como prevenir esse tipo de crime? Sem dúvida. É importante que as empresas hoje tenham mecanismos de controle e de preservação do sigilo de determinadas informações para que no futuro não sejam acusadas de uso de determinadas informações ou uso de informações privilegiadas. É importante que as informações sensíveis sejam controladas, que o acesso a elas seja controlado e que as companhias tenham, principalmente as companhias que negociam em bolsa, tenham sempre o cuidado de comunicar ao mercado por meio de fato relevante para evitar qualquer interpretação equivocada ou uma futura acusação por uso de informação privilegiada. E no sistema público, tem como fazer esse tipo de prevenção também? O sistema público ele já conta com diversos mecanismos de controle, mas é importante que a gestão da coisa pública seja divulgada, seja amplamente divulgada, porque isso vai evitar ou vai minimizar a tentativa de se obter essa informação privilegiada. Então, a divulgação da intenção de determinadas aquisições ou da execução orçamentária na própria internet, isso vai minimizar a intenção, a tentativa de se corromper qualquer agente público para a obtenção de informação privilegiada. É importante que as informações públicas sejam sempre divulgadas, somente aquelas que realmente são sensíveis sejam preservadas e essa preservação, logicamente, não alcança os órgãos de controle externo. Nesse caso, doutor Conrado, a lei de transparência ajuda? Sem dúvida, sem dúvida. A lei de transparência foi um grande passo, um passo muito importante do governo federal na divulgação e na publicidade das contas, dos valores a receber, os valores pagos, as empresas que são beneficiadas dos acordos e contratos com o governo. Então, é uma maneira de dar à população também o direito de controlar e fiscalizar, não somente deixar restrito aos órgãos de fiscalização, que hoje no Brasil existem muitos, mas também transferir um pouco dessa responsabilidade para a população. Doutor Gustavo, e quais são os órgãos que compõem o Sistema Financeiro Nacional? Os órgãos que fiscalizam o Sistema Financeiro Nacional, o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários e, além disso, o Ministério Público Federal acompanha com muita
preocupação à utilização de informações privilegiadas e sempre vem adotando as providências necessárias para punir os responsáveis pelos ilícitos praticados. E para se funcionar como instituição financeira tem que ter uma autorização. Como é que é dada essa autorização? Quem é que concede essa autorização? Essa autorização é concedida pelo Banco Central do Brasil mediante o cumprimento de vários requisitos previstos na legislação e nas normas da própria autarquia federal. E as empresas de factoring também são consideradas instituições financeiras? Elas necessitam de um controle grande porque fazem determinadas operações de crédito e há uma preocupação muito grande com as empresas de factoring, não só com relação ao mercado financeiro, mas com a prevenção no crime de lavagem de dinheiro. Então, essas empresas precisam manter determinados controles muito rigorosos com relação ao cadastro desses clientes, ao cadastro dessas operações realizadas, para evitar qualquer eventual punição como empresa participante de um crime de lavagem de dinheiro. Doutor Conrado, agora outra figura que a gente vê muita notícia também é o doleiro. E muitas vezes a gente vê informações vinculadas a crimes de lavagem de dinheiro. Por que isso acontece? A gente tem que diferenciar, né? Existe a atividade ilícita das casas de câmbio, que é regulamentado, é fiscalizado e há uma fiscalização, e há uma figura, que é a figura do doleiro. E por que ela é tão vinculada a questões criminais? Como essa estatística que eu havia comentado do Banco Central, toda vez que ela é publicada, a gente vê que um dos crimes que é mais praticado é a evasão de divisas. E a utilização do doleiro é uma maneira prática, uma maneira eficiente de você tirar o dinheiro do Brasil sem a devida fiscalização do governo e mandar para paraísos fiscais. Então, a razão disso, dessa facilidade em termos de movimentação do dinheiro sem um controle estatal, é que não são raras as vezes que a gente identifica numa ação penal a presença de uma figura tida como doleiro. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já com mais Fórum. Estamos de volta com o Fórum. No programa de hoje estamos conversando sobre crimes financeiros. Doutor Conrado, a gente já falou sobre diversos crimes aqui. Eu gostaria de saber, os crimes contra fundos de pensão e contra entidades de previdência privada também se enquadram como crimes contra o sistema financeiro? Toda instituição que tenha a obrigatoriedade de ser fiscalizada dentro do sistema financeiro nacional, ele sim estaria inseridos, ou essas práticas ilegais seriam sim inseridas no rol de crimes contra o sistema financeiro. Então, para você caracterizar um crime como contra o sistema financeiro, basta que a empresa ou o agente ele seja regulamentado e regulado pelas instituições que exercem esse papel. No caso da empresa, da pessoa jurídica, ela também é condenada, também tem penalidades previstas? Não na área criminal. Salvo em questões ambientais, que tem lei própria, a pessoa jurídica não é condenada para fins criminais. Somente é condenada, aí sim, com o advento da lei anticorrupção, para fins de direito administrativo e direito civil. Doutor Gustavo, e a omissão de dados? Também pode ser considerado um crime contra o sistema financeiro? Sim, sem dúvida. Omissão de dados relevantes, ou omissão dolosa ou omissão culposa, a depender do fato concreto, pode configurar a prática de crime, sim. Doutor Gustavo, agora falando de imposto de renda, que é uma coisa que alcança todo mundo aí, ninguém tem como fugir. Verdade. O que pode caracterizar uma fraude no imposto de renda? A ocultação de bens, direitos ou valores no imposto de renda, ela pode ensejar uma série de penalizações, tanto em âmbito administrativo quanto em âmbito criminal. Então, a ocultação do recebimento de determinados valores ou ocultar a propriedade de determinados bens ou da titularidade de ações, tudo isso pode ensejar não só a cobrança do imposto de renda, mas a aplicação